Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos embriagueis, não vos intrigueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Queridos, esse texto, o Senhor Jesus está tratando de um dos problemas sérios, ou um dos ídolos do coração mais sérios que nós podemos correr o risco de manter. E ele cita ele aqui no verso número 15, ao dizer: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Hoje nós vamos tratar sobre a avareza. E nós vamos tentar compreender como isso pode nos atingir, nos afetar. E mais uma vez, ao falarmos de ídolo do coração ou ídolos do coração, nós estamos diante de um que certamente nos acomete
se nós não prestarmos atenção. Nós vamos, antes de caminhar nesse tema, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos conduza. Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Pai, de estudar sobre esse tema que o Senhor Jesus abordou diante de uma situação onde o coração do homem estava desejando além daquilo que era necessário para a sua vida, e buscando isso de forma tal que demonstrava um ídolo no seu coração, a avareza. Venha nos ensinar através da sua palavra, Pai, a fim de que possamos correr desse pecado, em nome de Jesus. Amém. O que é avareza? Tem um filósofo chamado Sócrates, um grande filósofo. Ele diz que a avareza é um tirano bem cruel, que manda ajuntar e proíbe o uso daquilo que se ajunta. Visita o desejo e interdiz o gozo ou a alegria. Ou seja, é aquele que quer ter por ter, mas não por desfrutar. Mas quando a gente olha para a avareza, nós vamos ver que o assunto é muito mais amplo. A avareza é o excesso de apego a bens materiais. Popularmente, pode-se considerar como avarento o indivíduo que a gente chama de pão duro. Já ouviram isso alguma vez? Claro que sim. O avarento é o pão duro, o mão fechada, não é? Oi? Tio Patinhas, é exatamente isso. A ganância também é uma característica da avareza, o desejo desenfreado, já que a pessoa pode fazer qualquer coisa para conseguir o que ela deseja, tanto atitudes boas quanto atitudes ruins. Aqui no capítulo 12, verso 15, como nós lemos, o Senhor Jesus Cristo, ele traz uma recomendação, diz o texto. Então lhes recomendou, Jesus disse: guardai-vos de toda e qualquer avareza. Mas antes de falar isso, ele diz: tende cuidado. A palavra de Jesus, ela é uma recomendação com uma advertência. Tende cuidado. Fique atento. É como se ele estivesse dizendo, é algo que está ao redor. E no mundo que nós vivemos, um mundo de prosperidade, um mundo onde as pessoas desejam cada vez ser e ter mais do que elas têm, e serem além daquilo que elas são, a avareza realmente é alguma coisa que é fácil de encontrar. O que é então a avareza? A avareza é aquela vontade excessiva de você acumular dinheiro e obter bens materiais. Então, está intimamente ligado a coisas, está ligado a bens materiais. Uma pessoa avarenta, ela coloca o reino de Deus em segundo plano e tem a riqueza como meta de vida. E isso não quer dizer que o avarento não consegue alcançar isso, mas ele jamais terá satisfação naquilo que tem, porque o objetivo dele é alcançar mais e mais ainda. Como o Senhor Jesus aborda aqui nesse texto? Olha só. Nesse capítulo 12 do Evangelho de Lucas, é apresentado o contraste que existe entre a devoção sincera do verdadeiro seguidor de Jesus e a hipocrisia dos fariseus. Era isso que estava sendo tratado, ou que está sendo tratado aqui no capítulo 12 de Lucas. No texto, Jesus está reprovando a avareza e faz importantes advertências. Que advertências que o Senhor Jesus Cristo traz? As advertências do Senhor Jesus, elas são tão fortes que elas vão nos desafiar a compreender o perigo da avareza. Por isso que existe a expressão cuidado. E o que a gente vai perceber é que essas advertências, essas recomendações do Senhor Jesus,
vai nos recomendar e vai nos convidar a rever os nossos conceitos e práticas. Quanto aos objetivos, por exemplo, do reino de Deus na nossa vida. Os objetivos, por exemplo, de trabalhar, e como trabalhar, e até quanto trabalhar. A olharmos para Deus e entendermos que Ele está acima de todas as coisas. Então vamos ver o que o texto nos traz. É uma sequência de orientações. A primeira coisa que o texto nos traz, e é muito claro, e eu queria que você, por favor, estivesse percebendo aí no texto de Lucas capítulo 12, é que o texto nos diz que a avareza é um pecado que pode gerar contendas e pode gerar inimizades. Isso fica claro aí no verso 12 e no verso de número 13. Observem bem comigo. Só um momento. Verso 12 e verso 13. Perdão. O texto vai nos mostrar que a avareza pode gerar as expectativas do coração do homem a ir contra o outro homem. E aqui, o que está acontecendo é herança. Você já alguma vez soube de herança de pessoas que trouxe sobre eles familiares, divisão de família? Alguma vez na vida, vocês ouviram falar que irmãos que toda a vida viveram bem, tiveram por causa da herança problemas a ponto de se tornarem até mesmo inimigos, de não conversarem uns com os outros? Eu tenho certeza que é provável que vocês falem para mim que sim, e mais do que isso, falem que isso é comum. Porque é verdade. Olha só, nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Fala para ele, com a autoridade que o Senhor tem, de que ele tem que me dar a herança. A pergunta é, que parte é essa? Que quantidade é essa? Nós não sabemos. Era a parte do irmão ou era a parte dele? O que nós sabemos é que houve uma reação do Senhor Jesus. E a reação do Senhor Jesus está mostrando que certamente havia uma contenda entre essa pessoa e o seu irmão. Estava havendo uma inimizade entre eles a ponto de não haver disposição de conversar diretamente sobre essa situação de divisão de bens. Se você der uma olhada comigo em Deuteronômio capítulo 21, Deuteronômio capítulo 21, verso 17. Você vai perceber o texto dizendo: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Isso aqui tem a ver com herança. Então, é provável que alguém tenha recebido, por direito de primogenitura, alguma coisa que tem a ver com o direito da primogenitura, e agora o irmão está dizendo: olha, fala para ele repartir comigo o direito dele. Fala para ele dar uma partezinha para mim. Jesus vai responder àquele homem: que você está achando que eu sou o juiz? Eu vou ser o partidor entre vocês? Aquele homem estava vendo em Jesus apenas um rabino. Os rabinos eram aqueles que pronunciavam decisões sobre pontos discutidos na lei mosaica.
E eles estão chegando no Senhor Jesus e tratando ele como aquele rabino que ficava lá dentro do templo, julgando situações. A visão dele era uma visão meio opaca, meio errônea a respeito do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo para ele, olha, a avareza, isto é, o apego excessivo às coisas materiais, ela produz guerras, ela produz inimizades, contendas entre irmãos. Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 1, capítulo 4, verso 1, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Esta é uma verdade. E aqui nesse texto, o Senhor Jesus está nos mostrando exatamente isso. Que a avareza é alguma coisa que pode gerar inimizade entre as pessoas. Então, muito cuidado, porque o avarento, para conseguir o que ele quer, ele destrói até mesmo famílias. E isso é sério. Segunda coisa que a gente vê aí nesse texto, é que a avareza é um pecado contra a bondade de Deus. E por que a avareza é um pecado contra a bondade de Deus? Irmãos, nós sabemos que tudo que temos vem do Senhor. É proveniente da bondosa ação de Deus a nosso favor. Nós chamamos isso de graça. Nós, ao invés de trabalharmos, Deus nos dá. O salmista diz que nós trabalhamos, mas Deus nos dá tudo o que temos enquanto dormimos. No capítulo 128, esse é o 127 do Salmo. No Salmo 128, o texto diz que o homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E quando ele trabalha, do trabalho das suas mãos, ele come. E ele será feliz. E dentro da sua casa haverá felicidade. Haverá esposa, haverá filhos e comida em cima da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Observem que Deus abençoa o trabalho, mas a ênfase do texto e da palavra de Deus está no temor ao Senhor. Não é o trabalho do homem que traz felicidade para ele, mas é o temor do Senhor. Mas aquele que teme ao Senhor, ele é abençoado. Ele trabalha e tem os benefícios do trabalho. Ele tem o alimento na sua mesa, a sua família sentada à sua mesa. E ele é feliz. Ele é feliz. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Abram comigo lá. Mateus capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus tratando aqui desse assunto também. É o correlato do Evangelho de Lucas, capítulo 12, que nós lemos. Diz o texto: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também o teu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Observem que as palavras do Senhor Jesus, elas são muito objetivas. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O apóstolo Paulo, ele diz que o avarento é idólatra. O Senhor Jesus, nesse texto de Mateus capítulo 6, de uma certa forma também,
Ele está mostrando que aquele que coloca o seu coração sobre as riquezas e os tesouros da terra, ele vai viver para isso. E o seu tesouro será este. Paulo diz o seguinte em Efésios capítulo 5, verso 21. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, e ele diz, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, aqui nesse texto, em Efésios capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo está nos dizendo que avareza é idolatria. É ídolo do coração. Aquele que fica acumulando e buscando acumular para si tesouros e mais tesouros e mais tesouros e mais tesouros, e a sua vida se torna feliz ou cheia de expectativas nisso, ou ele gasta toda a sua energia para alcançar essas coisas, deixando de investir no tesouro do céu, ele está sendo idólatra. E nós precisamos ter cuidado, porque, queridos, como a gente trabalha para ter as coisas? E qual a diferença de trabalhar para ter as coisas e trabalhar para ter as coisas como avareza? Quando a gente começa a ter isso como algo tão importante, que Deus começa a ficar em segundo lugar. E as coisas do Senhor e da minha convivência e comunhão com Deus ficam em segundo lugar. O amor ao dinheiro é algo muito ruim e perigoso. Abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 6. Carta de Paulo a Timóteo, a primeira delas, capítulo 6. E aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito do dinheiro. Ele diz assim no verso 6, capítulo 6, verso 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, esta é mais uma vez a palavra do Senhor nos mostrando que o desejo de ficar rico, que é exatamente essa atitude de avareza, que é idolatria, ela é algo que afoga o homem na ruína e na perdição. Essas duas palavras apontam para o homem ser conduzido àquilo que não é o céu. Por isso que o texto diz, no verso de número 10, que eles se desviam da fé e depois vão se atormentar com muitas dores. Isso aqui podem ser dores no mundo contemporâneo, ou podem ser dores eternas, sem sombra de dúvida. Porque o texto está falando daqueles que se desviam da fé. Eles vão ter angústias constantes, porque eles estão se desviando da fé, porque a sua alegria está em cima das posses, e eles sofrem, mas eles também sofrerão, porque eles arrumaram, ajuntaram e viveram para ter tesouros na terra, e consequentemente o seu coração estava exatamente na terra, e eles não vão ter aquilo que Deus tem reservado nos céus, e isso trará dor profunda. Então, é muito importante que a gente entenda que a Escritura diz claramente que a avareza é idolatria. É colocar o seu coração nas coisas que estão sobre a terra. Outra coisa é que a avareza afasta o homem de Deus. Voltando para o texto de Lucas,
No verso 15, diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O avarento, ele é dominado pelo pensamento de que pode viver sem Deus. De que aquilo é que traz segurança para ele. Pensa que seu dinheiro o torna todo poderoso e autossuficiente. Queridos, linkado ou ligado a esse pecado, eu hoje, trabalhando um pouco mais a respeito desse tema, eu estava pensando sobre aquele que tem o vício do trabalho. Existe uma doença chamada workaholism, é um nome americano, uma expressão americana que significa vício do trabalho. É aquele indivíduo que vive para trabalhar. Ele tem que ser o primeiro e tem que ser o último. Ele não tem significado sem o trabalho, como se o trabalho fosse aquilo que o dignificasse e o fizesse maior e melhor. E ele faz isso tudo porque ele tem dependência do trabalho e do fruto do trabalho, mas não da maneira correta. É uma atitude que acaba demonstrando que a pessoa não crê na providência de Deus, a ponto de não ter a capacidade de descansar à noite, por causa das coisas do trabalho. Ele levanta à noite e sofre por causa do trabalho, porque ele não consegue acreditar que Deus, enquanto ele dorme, traz os frutos do seu trabalho. Esse é aquele que tem o vício do trabalho. E eu creio que o vício do trabalho, que é um pecado, é um vício muito próximo e talvez se mistura em alguns momentos com o vício, com o pecado chamado avareza. É alguém que começa a viver para ser autossuficiente. E essa autossuficiência, irmãos, nos afasta de Deus. Essa suficiência individual, ela nos afasta de Deus. O mundo, ele valoriza a avareza. Valoriza. Porque os homens são medidos pelo que eles têm. As pessoas são medidas pela quantidade de coisas que têm. Em contrapartida, Deus avalia o homem de uma forma totalmente diferente. Vocês lembram quando Samuel foi escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel? Quem ele escolheu? O mais novinho, o Davi. Aquele que estava longe de casa cuidando das ovelhas. Olha só em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O que o Senhor disse a Samuel. Ele diz assim, 1 Samuel 16, verso 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando chegou o último filho, Deus disse: é esse. Porque Deus não olhou a aparência, mas olhou o coração. Mas o mundo onde a gente vive, as circunstâncias daquela época e de agora é a mesma, onde as pessoas buscam julgar as pessoas pela aparência, por aquilo que elas aparentam ser, ou por aquilo que elas têm, e que demonstram por causa disso, entre aspas, competência para ter adquirido aquilo. E ao invés de isso ser coração grande, valoroso diante de Deus, isso é desqualificante.
Porque em algumas situações é fruto da avareza. É fruto do desejo de ter mais e mais. E de se afastar da suficiência de Deus na vida dessa pessoa. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia sequer sem dar as ordens no trabalho. E isso é muito preocupante. Terceira coisa que eu gostaria de dizer a vocês, que a avareza tem a capacidade de aprisionar o homem às coisas materiais. Ele se torna dependente de ter aquilo. Eu não posso viver sem aquilo. Eu não sei quanto a vocês e quais as experiências que vocês já tiveram, mas provável que sim. Quando você chega num ambiente onde as pessoas são de um nível social extremamente diferente do seu. Tanto para menos, quanto para mais. Mas a gente sente bastante mesmo o que significa isso quando a gente chega num lugar onde as pessoas têm muito, 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 muito mais. E você olha os detalhes das coisas existentes. E você percebe que para aquilo existir na vida daquela pessoa, muito dinheiro é gasto continuamente, todo dia, toda hora. E para isso tem que ter ganhado bastante. Queridos, ter dinheiro não é pecado. Mas ser subordinado a ele para que haja alegria. E tratá-lo como aquele que é o Senhor da sua providência, isso é pecado. A avareza é quando um passo a mais é dado também. É quando eu começo a trabalhar porque isso é algo indispensável. E eu começo a buscar, fazendo coisas boas e ruins, porque sem isso eu não sei viver. O rico avarento, aqui no texto, ele é descrito como uma pessoa que faz planos quanto à sua prosperidade, como se fosse o Senhor da sua vida. Olha, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, a situação ela é essa, eu vou plantar bastante, vou destruir os meus celeiros, vou aumentar bastante os meus celeiros, e vou colocar toda a produção lá dentro, e vou me regalar, e vou curtir aquilo que tenho, porque eu tenho bastante. Eu providenciei para mim mesmo. E eu dependo das coisas que eu providenciei para mim mesmo. Até mesmo o meu luxo. A resposta do Senhor Jesus nesse texto, nessa parábola é louco. Desprovido de discernimento. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Verso de número 20 do texto. Loucura é uma palavra muito certinha para descrever essa situação. É aquela pessoa que faz do dinheiro e dos bens materiais a sua prioridade, deixando de ser rico para com Deus. O Senhor Jesus nos mostra quais eram os problemas desses homens. Vocês lembram daquele jovem que é conhecido nos evangelhos como o jovem rico que vai conversar com o Senhor Jesus? E ele diz, olha, o que eu tenho que fazer, Senhor Jesus? Ele diz, olha, você tem que obedecer a palavra. Ele diz, mas isso eu faço já. A lei eu cumpro à risca. Mas Jesus olhou para o coração dele e disse para ele, olha, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e aí me segue. E a palavra de Deus diz que aquele rapaz foi embora triste. Mas foi embora sem fazer aquilo que Jesus havia lhe proposto. O Senhor nos mostra que esse tipo de pessoa tem problemas. E esses problemas precisam ser resolvidos. A primeira coisa que a gente percebe, observem bem aqui no texto de número 16. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância.
E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruir e tudo mais. Qual é a proposta dele? A proposta dele no final é: por muitos anos eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber e vou ficar feliz. Ele não tem contentamento, mas ele almeja o contentamento depois que ele destruiu os celeiros, colocar tudo lá dentro e for desfrutar daquilo que ele mesmo produziu. Tem um teólogo chamado R.C. Haile, é um teólogo muito conhecido, reformado, e ele diz assim: mesmo convertido, o homem rico leva consigo um grande fardo e caminha em direção ao céu com grandes desvantagens. Possuir dinheiro causa um efeito endurecedor sobre a consciência. A pobreza tem muitas desvantagens, mas a riqueza destrói mais almas do que a pobreza. Sabe por quê? Porque a riqueza pode se tornar o nosso ídolo. O ídolo da avareza. Falta de contentamento. A avareza, ela gera falta de contentamento. Nunca é suficiente. Eu conheço pessoas que nunca se aposentam. Por que não aposentam? Porque nunca é suficiente. Querem construir mais e mais. E a força já se foi. E é suficiente para viver a vida. Mas nunca é suficiente. A avareza gera descontentamento e desejo de ter mais. Hebreus capítulo 13, verso 5. Diz assim, de novo a expressão avareza aparece: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Não fica correndo atrás das coisas como se aquilo fosse tudo na sua vida. Contente com a providência de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus vai sempre estar cuidando de você. Ele jamais vai te abandonar. A outra verdade é que o avarento, ele tem uma falta de perspectiva. É interessante que normalmente ele é tratado como alguém que tem perspectiva, tem planejamento, sabe onde quer chegar, né? E aí a hora que ele chega, o que ele faz? Ele joga para frente novo planejamento e nova expectativa. E a perspectiva dele vai até aquele ponto. Mas aquilo não é suficiente, ele precisa de um desafio novo. Então ele não tem perspectiva. Ele não tem limites. Observem bem, no verso 20, Jesus diz: louco, qual é a sua perspectiva de vida? O homem sábio é aquele que não pensa somente nas riquezas terrenas, mas também no tesouro do céu. E que investe mais no tesouro do céu, na sua vida com o Senhor. E se a sua riqueza o separa de Deus, tem que ouvir o que Jesus disse, aquele jovem rico: vende tudo porque isso está te separando de mim. E se você for um avarento, você vai embora, igual o jovem rico, e ainda vai continuar triste para o resto da sua existência e eternidade. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3, Paulo fala a respeito da vida com Cristo. E ele diz assim: portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas
lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós vamos começar a pensar nas coisas do alto? E investir nas coisas do alto? O texto diz, para de pensar nas coisas que são aqui da terra. Qual é a conclusão que nós temos de tudo isso? Voltando à advertência que o Senhor Jesus traz. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O apóstolo Paulo, falando a respeito da sua vida, ele era um homem bem-sucedido. Muito bem-sucedido. Antes de conhecer o Senhor Jesus, ele já era bem-sucedido. Tinha muitas coisas. Era um homem importante, respeitado. Quando ele tem o Senhor Jesus na sua vida, ele começou a viver dependendo do Senhor Jesus e no ministério. Em Filipenses capítulo 4, quando ele fala a respeito da sua vida, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O avarento, ele não fica feliz em toda e qualquer situação. Ele não se alegra naquilo que Deus lhe dá. Até mesmo não tem prazer em depender da providência do Senhor. Eu creio que o homem feliz é aquele que supera os seus desejos vãos e se torna contente com as coisas que Deus lhe dá. E não são poucas pessoas que recebem de Deus muito, e muito mesmo. Mas não podem ser avarentos. Por isso, nós temos que nos lembrar do texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5. E eu vou repeti-lo. E talvez seja importante a gente gravar ou decorar igual as crianças guardam. Versículo da semana. Sejam vossos costumes sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Que Deus, na sua graça, tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos livre desse pecado do coração que nos afasta do Senhor. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, nós pedimos ao Senhor que nos livre, ó Pai, do pecado da avareza, de buscarmos as coisas materiais mais do que o reino do céu. Ensina-nos a viver no limite que o Senhor mesmo nos dá. Nos dê alegria nas coisas que temos recebido do Senhor como graça. Nos dê alegria, ó Pai, de saber que o Senhor nunca nos abandonará. Ó Deus, não existe maior motivo de paz na alma, de alegria e sossego de vida, do que crer no Senhor e nestas verdades. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que têm vivido de forma avarenta, a ponto de tê-la como seu Deus. Tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.